Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje trago para vocês o guia completo das lentes Canon. Sim, você já viu este tema aqui no canal, mas essas coisas mudam com o tempo, novas lentes são lançadas, novas siglas, nova sopa de letrinhas é aplicada e então a gente traz uma nova explicação para cá. Este vídeo substitui o antigo no mesmo tema, que continua no ar sem nenhum problema, até deixo o card no final desse vídeo para quem tiver a curiosidade de ver, mas esse aqui vai resolver a parada toda da sopa de letras das lentes Canon. Mais pra frente, a gente vai fazer o explicando as lentes Nikon, explicando as lentes Fuji, explicando as lentes Sony. Mas para que isso aconteça, você aí que está vendo este vídeo e que não é usuário de Canon e está vendo este vídeo nesse instante, você usa aí Nikon, Sony, Fuji, coloca nos comentários, quero ver o vídeo explicando as lentes e a marca do seu equipamento, porque se eu não souber que vocês existem e eu vou saber quantos vocês são através desses comentários, e também coloca quais são suas dúvidas sobre as lentes da marca que você utiliza. Vamos começar agradecendo a uma empresa que viabilizou isto aqui, que é a loja Portsar. Eu falo muito da loja Portsar aqui no canal, falo também da assistência técnica Portsar. E algumas destas lentes que estão em cima dessa mesa vieram de lá. A loja Portsar é uma loja onde você encontra itens muito diferentes da média. Você encontra os itens padrão, vamos chamar assim, aquela lente que todo mundo está procurando, aquela câmera que todo mundo está procurando, você encontra na loja Portsar. E você encontra raridades e itens não muito comuns, como por exemplo, esta incrível 180 macro da série L que está aqui em cima da mesa, que vem da seção de seminovos da loja Portsar, ou essa incrível 300mm f4L. A gente vai falar mais o que é o L do nome da lente e outros itens aqui ao longo desse vídeo, mas essa lente, que é uma lente incrível, também veio lá da seção de seminovos da loja Portsar. Está em perfeito estado, não parece nova, na verdade está em estado de zero. E a loja Portsar, além de ter esses itens que você não encontra em qualquer lugar, também é uma loja que garante a procedência dos itens que vende, tanto novos quanto usados. Então você tem uma segurança maior nas suas compras. Eles dão nos itens novos, por exemplo, vou comprar uma lente nova lá da Canon, 1 ano de garantia, e a garantia é dada pela assistência técnica Portsar, que é uma assistência com muitos anos de mercado e que só importa peças originais Canon, não são peças paralelas que eles usam nos trabalhos de manutenção. Então, isso são diferenciais importantes que eu queria trazer para vocês a respeito da loja Portsar e também da assistência técnica Portsar, empresas sem as quais este vídeo aqui não existiria, não teria toda a riqueza de detalhes e informações que vai ter. Então, vai comprar aí um equipamento novo ou usado, câmera, lente, cartão de memória, bateria, tripé, iluminação? Fala com o pessoal da loja Portsar. Precisa de assistência técnica no seu equipamento, câmera, lente e assim por diante? Fala com o pessoal da assistência Portsar. E vamos ao conteúdo deste vídeo. Quando você olha o nome de uma lente Canon, você vai começar por algumas siglas no nome das lentes. Essas siglas podem ser EF, EFS, EFM, RF e RFS. Essas 5 siglas respondem pela maioria das lentes Canon que a gente encontra no mercado, que são lentes da era eletrônica e depois da era digital da Canon. As lentes analógicas da Canon chamavam FD. A gente não vai tratar das FDs neste vídeo aqui. Então vamos de EF, EFS, EFM, RF e RFS. A gente tem, por exemplo, aqui na mesa uma EF 300mm, F4L, IS, USM. A gente ainda vai ver o L, o IS, o SM, tudo isso. Aqui a gente tem uma EF 35mm, uma EF 180mm e a gente tem uma RF 100 a 400, RF 85, RF 18 a 150mm. Essa é uma RFS. Que são essas coisas? Cada sigla dessas corresponde a uma câmera onde essa lente pode ser encaixada, onde ela vai funcionar.
As lentes EF funcionam em todas as DSLR Canon, full frames ou APS-Cs, então tanto full frame como aquilo que normalmente chamam de cropada, que é o tamanho de sensor APS-C. Então tanto full frame como APS-Cs podem usar as lentes EF. Depois tem as lentes EF-S, que são apenas para as câmeras DSLR APS-C. Vamos a um exemplo. Uma full frame da linha EOS digital como EOS 5D Mark IV. Uma câmera full frame pode usar as lentes full frame, que são as EF. Vamos a um exemplo de uma câmera APS-C, a EOS 90D ou a EOS SL3 ou a EOS T7i. Todas essas câmeras são APS-Cs. Elas podem usar as lentes EF-S e as EF. Tanto para EF-S quanto para EF, aplica-se o fator de corte sobre os comprimentos focais, porque a gente está falando de uma câmera com um sensor de tamanho menor que o full frame. Todo o linguajar fotográfico se dá em torno do full frame e tudo que for menor que o full frame, aplica-se um fator de corte, sendo a lente projetada para o APS-C ou sendo a lente projetada para o full frame. No caso da Canon, o fator de corte é sempre 1,6. Então o que acontece? Se a gente pega uma lente 100 mm, aplicado o fator de corte de 1,6, ela dará um campo de visão de uma 160 mm. Isso vale para as DSLR e vale para as mirrorless da Canon, que o fator de corte é sempre 1,6. Então, EF, full frame, DSLR, EF-S, DSLR, APS-C. E EF também pode ser usado na DSLR APS-C. E aí a gente pensa, posso usar essas lentes que são EF e EF-S numa mirrorless como a R7 que está aqui em cima da mesa ou como a R6 Mark II que está gravando esse vídeo? Sim, posso. Existe o adaptador, que é o adaptador de encaixe EF para o RF. Então a gente pega uma lente EF, vamos pegar essa 35mm que está aqui, a gente alinha os pontos vermelhos que estão no adaptador e o ponto vermelho da parte de trás vai alinhar com a câmera e você vai encaixar a lente normalmente. Todas as lentes EF e EF-S funcionam nas mirrorless Canon sem nenhuma perda de desempenho. Então o autofoco funciona, a estabilização de imagem funciona, tudo funciona normalmente. Isso foram as EFs e EF-S, que são lentes de DSLR. Aí entram as EF-M. As EF-M são lentes de mirrorless, eu não tenho nenhuma aqui em cima da mesa no momento. São lentes de mirrorless específicas para as câmeras EOS-M, que são mirrorless APS-C. Então aplica-se o fator de corte de 1,6 e essas câmeras podem utilizar as lentes EF-M e também podem, com um adaptador muito parecido com esse aqui, usar as EFs e EF-S. Você não pode adaptar uma EF-M para nenhuma outra câmera Canon. Então as EF-M só funcionam nas EOS-M e não vão ter nenhuma possibilidade de adaptação, nem nas DSLR, nem nas mirrorless da série R. E depois a gente tem as RF e RF-S. Aqui a gente tem uma RF 100 a 400mm, que é uma zoom full frame do sistema RF. E aqui a gente tem uma 18 a 150, que é uma zoom APS-C, portanto uma RF-S. Diferentemente do que acontecia nas DSLR, porque nas DSLR você não podia colocar uma lente EF-S numa mirrorless full frame, simplesmente não ia encaixar. Mas no caso das mirrorless, o encaixe, o RF, é o mesmo nas lentes RF e RF-S. Portanto, você pode pegar uma lente RF-S e encaixar numa mirrorless full frame como a R6 Mark II que a gente está usando para gravar. Só que vai se aplicar um fator de corte, você não vai aproveitar toda a imagem do sensor, que é o que a gente está vendo aqui, o quadro todo, você vai ter um fator de corte, então vai aproveitar o miolo central do seu sensor, que é a área equivalente ao APS-C. Então você pode encaixar uma lente RF-S numa mirrorless full frame? Sim. Você pode encaixar uma lente full frame numa mirrorless APS-C? Sim, também. Fator de corte se aplica sempre, só que no caso de uma lente full frame numa APS-C, a gente tem aquela espécie de potencialização do comprimento. Olha, uma 100mm está se comportando como uma 160mm, porque você cortou uma parte da imagem, parece uma lente mais longa, uma teleobjetiva mais comprida e assim por diante. Mas uma lente RF-S numa full frame, aí você perde resolução do sensor, porque você não está aproveitando o sensor inteiro.
Então, o resumo dos encaixes é isso, ou seja, EF, DSLR Full Frame, DSLR APS-C sem adaptadores. E EF pode ser usado em mirrorless da série M com adaptador, mirrorless da série R com adaptador. E as EFS você também pode usar nas mirrorless com adaptador, tanto nas EFM, nas EOS-M, como nas EOS-R, APS-C e Full Frame. É muita letra, né? A gente vai dando umas engasgadas de vez em quando. Tudo bem sobre os encaixes? Vamos passar para as motorizações de foco, porque você vai ver a sigla da motorização de foco no nome das lentes. E você vai ver termos como STM, por exemplo, esta aqui é uma 85mm f2 macro IS STM. Já esta aqui é uma 100-400 USM. Essa aqui é uma 300mm USM, uma 180mm USM. A 18-150 que está aqui é STM. O que são essas siglas? Primeiro você vai ter algumas lentes antigas da Canon, como 50mm de abertura 1.8 bem antiga, 24mm e 28mm de abertura 2.8 bem antiga, que não vão ter nenhum sobrenome de motor de foco no nome delas, ou seja, não consta lá o STM, o SM, não consta nenhuma sigla. Então existem algumas lentes antigas da Canon com motorização de foco, mas que não tem um nome nesse motor de foco. São os motores de foco que fazem um barulhinho que você ouve até uma certa distância, um barulhinho até irritante, que você ouve em gravações de vídeo atrapalha bastante. E essas lentes antigas da Canon usam um sistema chamado micromotor e que não ganhou nenhum nome especial na nomenclatura das lentes. De um certo ponto para frente, a gente tem as nomenclaturas de foco que mais comuns serão a USM e a STM. STM vem de Stepper Motor, que é um motor de passo, e o SM vem de Ultrasonic Motor, que é um motor ultrassônico. Ambos são silenciosos, mas o USM é bem mais rápido que o STM. Por outro lado, o STM é mais suave para movimentações de foco em vídeo. A gente está usando aqui uma 24mm STM. Então, se a gente pegar aqui e fizer uma movimentação de foco, essa movimentação entre o meu rosto e a lente tem uma velocidade e uma progressão de movimento mais suave, mais delicada do que numa lente USM. A USM ia pular direto entre uma coisa e outra de forma mais rápida. Por isso, muita gente prefere para vídeo as motorizações STM e para foto as motorizações USM. Para tentar unir esses dois mundos, a Canon lançou mais recentemente o Nano USM, que é uma versão do USM com uma atuação capaz de transitar entre foto e vídeo com boas qualidades. Então, existem algumas lentes com motor Nano USM. Então, vamos lá. Até aqui a gente tem USM, ultra rápido, mais adequado a fotos. STM, rápido, mas não tanto, uma movimentação mais suave, bastante adequado a vídeo. E há fotos que não demandem tanta agilidade. Você não vai fazer uma fotografia esportiva, talvez com uma lente STM, mas fotos de um evento, retratos, produtos e coisas assim, dá conta com certeza. Então, não é que é um motor de foco só para vídeo. Ele funciona bem em fotos, mas em situações de muita demanda de velocidade de autofoco, o SM é mais adequado. Para tentar juntar os dois mundos, a Canon fez o Nano USM. Está presente em algumas lentes da série L. E mais recentemente surgiu o VCM, ou Voice Coil Motor, que é aquilo que outras marcas estão chamando de motor linear de foco. Então, quando a gente vê o termo linear motor em algumas marcas, é a mesma coisa que o VCM, são nomes diferentes da mesma coisa, que é uma atuação também híbrida para foto e vídeo e de alta velocidade. Com isso, a motorização de foco pode ser sem nenhum nome em lentes muito antigas, STM, que é o motor de passo com transições suaves de movimento, USM, que é ultra rápido, VCM, que é ultra rápido também, mas uma atuação diferente, que é o motor linear, e o Nano USM, que é um ultra rápido de finalidade híbrida para foto e vídeo. Sempre vai ter esses nomes numa lente Canon. Então a gente tem aqui, como eu dei exemplos para vocês, a motorização de foco faz parte do nome da lente. Na Canon, diferente de algumas outras marcas, a motorização de foco sempre está dentro da lente e nunca no corpo da câmera. Então, se você é um Nikonzeiro mudando para Canon, que a Nikon tem algumas lentes que não tem a motorização de foco dentro do corpo da lente, e sim dentro do corpo da câmera, e há um eixo que vai fazer a comunicação.
Nesses sistemas, existe a diferenciação se o foco está no corpo da câmera ou não. Na Canon, o motor de foco está sempre dentro da lente e nunca no corpo da câmera. Lógico que a computação que comanda o foco está acontecendo dentro da câmera, mas a motorização é colocada na lente. Isso permitiu a Canon criar motorizações de foco adequadas ao peso do sistema óptico de cada lente, mantendo assim uma velocidade mais estável ao longo da sua linha de lentes. E isso, em parte, fez com que a Canon tivesse a liderança que ela tem, por exemplo, no mercado de fotojornalismo, especialmente o fotojornalismo esportivo, porque as lentes USM foram muito bem aceitas. Esse sistema de motorização de foco e da forma como a Canon implementou foi muito bem aceito nesse mercado. Outra sigla que vocês podem ver no nome de uma lente Canon, que é o IS. IS, que é a estabilização de imagem. Tanto algumas câmeras da Canon podem ter estabilização no corpo da câmera, ou seja, move o sensor para compensar um tremido, como existem as lentes com um elemento flutuante. Isso, inclusive, leva algumas pessoas, eu não sei se vai dar para ver. Vamos ver aqui, ó. Algumas pessoas me perguntam se é normal que ter um elemento aqui dentro de uma lente como essa 100-400, que ele balança um pouco, tá? E algumas pessoas me perguntam se isso é normal. Isso é o IS, o elemento flutuante que está lá, que quando a câmera for ligada, entra a eletricidade na lente, magnetiza e energiza o sistema do IS e aquilo trava em posição para funcionar. Quando não há essa energia e essa magnetização, o que acontece é que ele fica meio solto mesmo e balançando. Em algumas lentes faz até um barulhinho. Tem lentes mais antigas, como essa 300mm da série L, que tem IS e que não faz quase nenhum barulho da movimentação do IS aqui. E você olhando, não enxerga, porque havia uma forma de sustentação desse elemento flutuante diferente nas lentes da Canon um pouco mais antigas. A Canon passou a adotar um sistema flutuante um pouco mais solto mais recentemente, e isso causa dúvidas em algumas pessoas que observam esses elementos assim, balançando numa lente e falam: eu comprei uma lente que está quebrada, e agora? Vou trocar na loja, vou reclamar. Não precisa. Se a lente é uma lente com IS, essa flutuação que você observa é do elemento flutuante da estabilização de imagem. Então, se uma lente tiver IS no nome, ela tem um mecanismo dentro dela para estabilização de imagem, compensação de tremidos, tanto em foto quanto em vídeo. Isso pode funcionar junto com o IBIS, que é o estabilizador do sensor da câmera, quando a câmera tem esse estabilizador. Por exemplo, a R7 que está aqui tem sensor estabilizado, a R6 Mark II que a gente está gravando tem sensor estabilizado, mas tem câmeras que não tem, como a EOS RP, a EOS R, entre outras. Então, o IBIS das câmeras junto com o IS trabalha em conjunto. E nas câmeras que não tem o IBIS dentro do corpo da câmera, aí é o IS da lente que é responsável por essa estabilização. As DSLRs da Canon todas não tinham IBIS, e o IBIS, que é a estabilização no corpo da câmera, passou a ser presente nas mirrorless da marca em alguns modelos, mas não em todos. Por isso, pensa bem na hora de escolher as suas lentes. Se você fotografa muito em condições de baixa luz, com tempos de exposição mais longos, uma lente com IS é muito útil, mesmo que a sua câmera tenha o IBIS, porque aí o sistema de processamento da câmera pode escolher qual movimento é melhor fazer, se o movimento do sensor ou se o movimento da lente. Então, lentes com IS são úteis mesmo que a sua câmera tenha o IBIS. E caso a sua câmera não tenha, aí o IS é especialmente útil. Então, olha, a gente já passou pelas siglas de motorização, pelas siglas de encaixe, pelas siglas de motorização e agora pela estabilização. Outra coisa que vocês vão ter é o L em algumas lentes, como nesta 300mm. Estão vendo essa linha vermelha no corpo da lente? Essa linha vermelha identifica as lentes da série L. Visualmente, para quem não necessariamente todas as lentes da série L são brancas, como essa aqui, você tem essa 180 macro, que é da série L, tá aí o anel, tá? Vamos ver se focaliza. E é uma lente de corpo preto,
mas também da série L. Então, depende um pouco do comprimento. As teles mais longas são pintadas assim desse cinza claro. Teles mais curtas e lentes normais e grandes angulares têm o corpo preto. Aí o que acontece sobre a série L? O que é que muda da série L para tudo que não é da série L? Ó, várias lentes aqui não são série L. Essa 35, essa 85, essa 100-400, isso tudo não é da série L. Essa 300 e essa 180 são. Existe série L na linha EF, existe série L na linha RF. Não existe série L na EFM, não existe série L EFS e não existe série L RFS. Portanto, não existe uma lente de série L APS-C. Só existem lentes série L full frame, tanto EFs de DSLR e que são usáveis em mirrorless com adaptador, quanto RFs usáveis em mirrorless. Vale dizer uma coisa que eu, puxando uma informação passada, é que as lentes RF e RFS não podem ser adaptadas em DSLR. Eu já falei isso num vídeo uma vez aqui, mas esse vídeo está ficando antigo, então vale a gente deixar essa informação no meio aqui. Então assim, para qualquer marca, não só Canon, lente de mirrorless você não adapta em DSLR. Lente de DSLR você sempre tem um adaptador para usar em mirrorless. E eu vou deixar o cardzinho do vídeo que explica o motivo disso, porque é um motivo técnico da ótica das lentes. Vamos falar da série L. A série L tem diferenciais de qualidade de construção. Então, se tem um pedaço da lente que normalmente é preso por 3 parafusos, numa série L vão ser 4, 5, 6. Então, ela sempre tem sobra de resistência em relação às outras lentes. Se isso aqui numa lente é feita de plástico, numa série L provavelmente é feito de metal. A série L, geralmente, quase todas as lentes da linha L tem vedação contra poeira e umidade. Tem um outro modelo mais antigo que não tinha, mas de muitos anos para cá, todas as lentes da série L têm vedação contra a entrada de poeira e umidade no corpo da lente. E aí você pega uma câmera que também tem vedação contra poeira e umidade, como a R6 Mark II, R5, R7 que está aqui, R3, ou DSLRs como um DX Mark II, Mark III, 5D, Mark IV, Mark III, etc. Se o corpo da câmera tem vedação e o corpo da lente tem vedação, você toma uma garoa e não acontece nada. Voa poeira na sua direção e não acontece nada, essas coisas não entrarão no sistema óptico e no sistema eletrônico do seu equipamento. Então é um sistema mais protegido, pensado para um uso mais pesado, um uso profissional, um uso que demande que o equipamento sobreviva bem, mesmo em condições de uso não tão boas. Assim, a série L, ela é, em primeiro ponto, mais solidamente construída, mais durável do que as lentes que não são da série L. Além disso, tecnologias óticas mais sofisticadas são usadas na série L. Então você tem lentes com vidros asféricos, vidros de baixa dispersão, cristais de fluorita, entre outras tecnologias óticas que podem ser mais presentes na série L do que nas séries comuns. Então espera-se desempenho óptico superior de uma lente da série L. E é isso que ela é. O L vem de luxury, né, que é o item de luxo, o item premium, o topo de linha da Canon. E tem EF e tem RF. Algumas pessoas me perguntam se vale a pena comprar uma lente EF hoje em tempos de mirrorless. E aí eu quero dar um exemplo aqui, um parênteses. Esta aqui, puxando o parasol para frente, então essa é uma 300mm f4. Eu vou pôr o parasol de volta para baixo para que a gente possa comparar com a 100-400mm hoje, RF, que é uma lente 5.6 a 8 de abertura. No 300mm dela, então se a gente vai aqui até 300mm, ela tá alguma coisa entre o 5.6 e o 8, é 7 ponto alguma coisa a abertura, ou talvez já seja até o 8 mesmo. E aqui você tem uma lente f4. Repara bem, é uma lente ela é mais pesada, tá, do que esta, mas reparem que ela é menor, usando o comprimento 300mm, ela é um pouco menor, o diâmetro só um pouco maior, mas o comprimento menor. Tudo bem, a gente vai pôr o adaptador aqui atrás, ela vai ficar um pouquinho maior. Mas ela é f4 e ela é só isso aqui maior em diâmetro do que esta que é f8. Eu não sei bem o que aconteceu lá na engenharia ótica da Canon, porque eles faziam uma lente primorosa como esta aqui, e hoje a gente não tem na linha RF
uma lente que ao mesmo tempo tenha o desempenho desta aqui e o preço dela. Por quê? Por ser uma lente EF, ela é encontrada muito mais barata, ainda mais se for seminova, como é o caso dessa aqui. Então você dá aquela ligada lá pro pessoal da Portsar, porque conforme o comprimento de lente, o tipo de coisa que você está procurando, uma lente EF usada com adaptador pode ser muito mais negócio do que uma lente RF. Então vamos lá que você vai fotografar esportes, corridas de rua. Tem muita gente que fotografa corridas de rua para aplicativos de venda de imagem. E aí você vai numa corrida com uma lente dessa aqui que é f8, isso te limita um pouco em duas coisas: o desfoque de fundo para isolar o corredor em relação ao cenário, visto que no f4 você vai conseguir mais desfoque de fundo de imagem, e também na luminosidade, naquele dia que está nublado, fim de tarde, tem algumas corridas de rua que são noturnas. E aí você vai com uma lente que é f8 numa corrida noturna, isso vai te prejudicar bastante na aquisição de imagens. E de repente você compra uma lente da série L com toda a qualidade que a série L tem, com abertura f4, uma 300mm f4 como essa aqui, num preço muito mais tranquilo do que uma RF equivalente a isso. Então o preço dessa aqui, você vai ter que comprar uma RF mais comum. Muita gente me pergunta, vale a pena comprar EF? Em muitos casos sim. Por exemplo, fotógrafos de arquitetura, existe lá uma EF 14mm 2.8 da série L. 14mm na série L RF, a gente tem só em duas lentes zoom, a 10 ou 11 alguma coisa, e a 14 é 35mm. E essas lentes são mais caras do que a antiga 14mm 2.8L, que já tem toda a qualidade necessária para o trabalho. Então, às vezes, uma lente EF esfola menos o seu bolso, consequentemente, a sua lucratividade no trabalho é mais bem preservada. Então eu não tenho nada contra usar lentes EF no meu dia a dia. Elas funcionam muito bem, foram muito bem projetadas, muito bem construídas, e no mercado de seminovos a gente encontra muita coisa boa, como essas que estão aqui em cima da mesa. Essa 180 maravilhosa macro. Existe hoje RF 180 macro? Não existe. Qual a diferença de uma 180 macro para 100mm macro? É que você consegue o 1:1, a taxa de reprodução macro de 1:1, ou seja, um mosquito de 1 centímetro, a imagem projetada para dentro da câmera tem 1 centímetro de tamanho, então isso que é 1:1, a vida real dele é igual à da imagem projetada, você consegue esse 1:1 a 46, 48 centímetros de distância, enquanto que a 100mm macro vai atingir esse 1:1 a 30, 28 centímetros de distância. Se você estiver fotografando insetos, chegar mais perto eles fogem mais fácil. Então a 180 macro é uma lente que permite uma condição mais confortável de trabalho por te dar uma distância, e assim às vezes é mais fácil fotografar alguns insetinhos. Também permite que, se você vai fotografar joias, por exemplo, você fique um pouco mais longe e o tamanho do reflexo na joia fica menor. Consequentemente, o tempo no Photoshop tratando aquele reflexo, que é o que a sua lente ali vista no reflexo de uma joia, fica mais fácil de tirar, porque ficou menor, porque você fotografou mais de longe com uma lente como essa aqui, e essa lente ainda não existe para RF, e quando existir vai ser mais cara. Assim, as EF podem sim valer a pena para usuários das câmeras da linha R. Falada da linha L, vamos para outros termos que vocês podem encontrar numa nomenclatura de lente Canon. Macro, que eu acabei de falar. O termo macro é usado um pouco exageradamente pela Canon. Esta aqui é uma macro real. O que é uma macro real? Uma lente que atinge a taxa de magnificação, de ampliação de 1:1, ou seja, o objeto de 1 centímetro na vida real terá sua imagem projetada para dentro da câmera sobre o sensor com os mesmos 1 centímetro. Esta RF85 aqui, eu costumo chamar isso de meio macro, mas tem macro no nome dela. Por que meio macro? Porque ela consegue uma reprodução de metade do tamanho real. Então, um objeto de 1 centímetro tem meio na imagem projetada para dentro da câmera. Portanto, você não tem um fator de igualdade, você tem uma redução de tamanho. Ela consegue uma aproximação de focalização muito melhor que lentes que não esteja lá escrito macro no nome dela. Mas, sendo um pouco purista, o termo macro deveria ser aplicado só da magnificação de 1:1 para mais e não para menos. E a Canon é um pouco generosa no uso do termo macro. Por exemplo, essa 300mm da série L aqui tem um texto escrito macro aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir uma focalização, até porque a 24 que está aí na câmera está escrito macro nela. Deixa eu tampar o meu rosto aqui, tá? Nesta janelinha aqui tem um escrito macro, que é só o quê? Sobre a focalização mínima dela, mas não é macro. Então a Canon passou a utilizar focalização de perto como a palavra
macro. Então você vai ver este termo, mas não necessariamente é uma macro verdadeira ou uma macro de grande ampliação. Aí você vai precisar se informar se aquela lente que você está procurando é uma macro de quanto de ampliação. A RF24 macro que está na câmera, a RF35 macro, que é ambas de abertura 1.8, essa RF85 macro, que é de abertura f2, elas têm a reprodução de metade da vida real. Existe a RF 100mm macro, existe a EF 100 macro, a EF 180 da série L, que é essa aqui, elas atingem 1:1. A RF 100 macro até passa um pouco do 1:1, ela amplia um pouco mais do que isso. Então, o termo macro você vai ver com alguma frequência em lentes Canon, mas não necessariamente a lente que carrega o termo macro é uma macro verdadeira. Outro termo que você vai ver é a sigla DO, de Diffractive Optics. É mais raro esse termo e existiram algumas teleobjetivas EF com o DO no nome, tem também na linha RF e geralmente ela é identificada por uma linha verde. Assim como a série L tem uma linha vermelha, tem umas lentes com uma linha verde, que são as lentes DO, que tem um elemento óptico, que é um tipo de lente Fresnel, que acaba fazendo com que a lente fique menor e mais leve e gera um desfoque de fundo de imagem bem característico, que forma umas bolinhas, assim, um pessoal chama de bolhas de sabão, o desfocado que ela gera. As lentes DO são mais raras. Recentemente, a Canon lançou duas lentes que não ganharam o DO no nome, que são a 600mm f11 e S... Agora eu não lembro se é STM ou SM, a 600mm e a 800mm, que são f11 de abertura. Eu não lembro se o foco delas é STM ou SM, eu anotei aqui em algum lugar, talvez. Não anotei os motores de foco dessas lentes, mas a essa altura já apareceu escrito aqui na tela. Mas estas lentes, a 600 e a 800 RF f11, elas têm elementos de Diffractive Optics dentro delas, mas elas não ganharam o nome DO. Então eu tô na dúvida para saber se a Canon tá descontinuando a terminologia para continuar usando a tecnologia. Então você não põe mais DO no nome, mas usa esse estilo de ótica. Isso não está claro ainda em termos de futuro da marca como vai ficar. Mas se você vê uma lente cujo nome é 300mm f4 IS-USM-DO ou IS-DO-USM, algo assim, você sabe que ela usa essa tecnologia de lente tipo Fresnel, que faz uma lente um pouco menor, um pouco mais leve e com uma característica peculiar no desfocado. Outras coisas que vocês vão ter, às vezes, é a numeração de geração. Geração 2 e geração 3 de uma mesma lente. Isso que eu saiba, que eu me lembre, só acontece na série L. Vou dar um exemplo para vocês com uma EF 16 a 35mm f2.8 L3 USM. Então a 16 a 35-28 da série L existiu uma geração 1, que não tinha número nenhum no nome. Aí existiu a geração 2, que era EF 16 35 2.8 L2 USM. E depois veio a EF 16 35 f2.8 L3 USM. As 70-200-28 da linha EF tiveram também 3 gerações. A 24-70-28 teve, se eu não me engano, 2 gerações. As RF ainda não começaram a ter segundas gerações, mas em breve talvez aconteça segundas gerações das RF. A marcação de geração de uma lente na Canon geralmente só acontece na série L, portanto só lentes full frame, sejam EFs ou RFs, ganharão essa marcação de geração. E sempre costuma vir, sempre é talvez um exagero meu, porque eu não sei o que a marca vai fazer amanhã, mas costuma a identificação de geração vir depois da letra L e antes da motorização de foco, USM, Nano USM. Aliás, as lentes Nano USM geralmente não está escrito Nano, só está escrito USM. É no material de marketing da lente que está escrito lá se é Nano USM. Então não faz parte do nome. Já o VCM, que eu falei antes, faz parte do nome. Outra coisa que você vai ver no nome de uma lente é o TSE, TS-E. São as lentes Tilt Shift. Eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando que são as lentes com comando de Tilt e com comando de Shift, que é de inclinação do plano. A imagem entra pela lente numa determinada linha. O movimento de Tilt é a inclinação desta linha do caminho da luz. Então, a luz que hoje é perpendicular ao sensor, numa lente comum, numa lente com movimento de tilt, o tilt tira a perpendicularidade
da luz em relação ao sensor. Então o plano de foco se inclina, o plano de profundidade de campo se inclina numa lente TSE. E o que é o shift? É o deslocamento de alguns elementos ópticos para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro, sem inclinação, que é usado em fotografia de arquitetura, esses movimentos, e às vezes em alguns tipos de fotografia de produto de culinária também pode acontecer. Mas as lentes TSE são lentes bem especializadas, todas elas, nem todas, mas a maioria delas pertence à série L. Então, se o nome não começa nem por EF, FS, RF, se começar por TSE, é uma lente tilt shift. O que mais? Você vai ter as aberturas no nome das lentes. Então aqui a gente tem uma 300mm f4 L e S USM. A gente tem aqui uma 85mm f2. Você tem aberturas variáveis máximas, como a RF 100 a 400mm 5.6-8. Significa que em 100mm é 5.6 e em 400mm é 8 a abertura máxima dela. Essa 18 a 150 que está aqui também é abertura máxima variável. E, consequentemente, a abertura mínima também é variável. De repente vai de 22 a 32 a mínima, a mais fechada. Já existem as zooms de abertura máxima constante, como uma 24 a 70mm f2.8 L e S USM da linha RF. Então, a abertura máxima dela, desde o 24 até os 70mm, é 2.8, tá? Então existem lentes de abertura variável e lentes de abertura máxima constante, tanto na série L como fora da série L. O que mais? Vamos só fechar com alguns exemplos para ficar, a gente vai ter, antes de 40 minutos, esse vídeo vai fechar com 40 minutinhos. Então esta aqui é uma EF, vamos ver se focaliza aqui, para vocês. Então, tá aqui. Canon Lens EF 35mm f2 e S USM. Então, EF, uma lente full frame de DSLR que pode ser usada com adaptador em mirrorless, 35mm comprimento focal, f2 a abertura e S com estabilizador de imagem, USM motorização de foco. RF, portanto, de mirrorless e não adapta em mais nenhuma câmera que não seja mirrorless da série R. RF 85mm comprimento focal, f2, abertura, macro, que neste caso é meio macro, aquela ampliação pela meia ampliação, macro e S, STM, e S estabilizador de imagem, STM, motorização de foco. As lentes da Canon vão seguir isso, ou seja, o encaixe da lente, o comprimento focal, a abertura, se é ou não da série L, se tem ou não IS, qual é a motorização de foco, se é ou não macro, e também se usa ou não usa um elemento lá do tipo DO, o Diffractive Optics. Só tem exceção a isso as TSEs, que não são EF, nada, são TSEs. O encaixe da TSE é o encaixe EF. Existe já algumas, se eu não estou errado, vai aparecer escrito aqui, se eu estiver errado, existe já as RF Tilt, e você vai ver, também tem uma outra palavra que vai aparecer em lentes, que é fisheye, ou olho de peixe, traduzindo para o português, que são aquelas lentes com aproximadamente 180 graus de campo de visão medido na diagonal, então ela forma uma visão bem arredondada, bem distorcida da imagem, e recentemente a Canon lançou algumas lentes que são as dual fisheyes, que são uma lentezinha com... parecem dois olhinhos, assim, porque são duas lentes, uma do lado da outra, colocada num corpo de lente só. As dual fisheyes são lentes especializadas para quem faz criação de conteúdo de realidade aumentada, daqueles óculos de virtualização de ambientes e assim por diante. Então são lentes específicas para isso. Não que você não possa usá-la, fotografar e gravar vídeos com uma lente dual fisheye, que não vá ser apenas para aqueles usos específicos, mas se é para fazer isso, porque aí você está usando metade do sensor para cada lente. Aí se você quer uma fisheye, compra uma fisheye, um olho só, porque aí você vai ter o efeito usando o seu sensor inteiro. Tá bom, minha gente? Olha, se sobrou alguma dúvida, você pergunta aí nos comentários, tá amontoado de informação nesse vídeo aqui. Eu agradeço demais aos meus amigos da loja Portsar que emprestaram algumas dessas preciosidades. Tá? Se essas lentes, quando esse vídeo for ao ar, se essas lentes ainda estiverem na loja, eu vou pôr os links aqui na descrição do vídeo, porque estas, pessoalmente, são duas preciosidades. Eu adoro essas duas lentes, a 180 macro é incrível, a 300 da série L incrível. Coloca aí nos comentários, você quer ver um review
dessas lentes aqui usadas em mirrorless, ou seja, um uso atual dessas lentes, porque eu tô com elas aqui, eu posso fazer o teste e mostrar para vocês. Essa 35F2 também é muito boa, mas numa 35, usando com adaptador, a gente já acha que ela começa a ficar talvez grande. Agora uma 300 com adaptador não é um negócio que vai criar um problema no tamanho, assim como essa 180. Então nas teleobjetivas eu vejo muita vantagem da gente usar as lentes EF nas mirrorless atuais. Se vocês quiserem review dessas duas aqui, coloca aí nos comentários que eu faço para vocês. E peço para o pessoal da Portsar lá deixar mais uns dias elas comigo e a gente resolve isso. E eu tô querendo fazer, especialmente dessa macro aqui, eu gosto muito, essa 300 é muito boa, posso fazer um comparativo da 300 antiga EF com a 400 novíssima RF, já que as lentes estão aqui eu posso fazer um monte de coisa, coloca aí nos comentários o que vocês querem. E se você for comprar um equipamento novo ou usado, fala com o pessoal da Portsar. Se você vai precisar de assistência técnica no seu equipamento, fala com a assistência Portsar. Se você quer melhorar a sua fotografia, compre os meus cursos, porque os meus cursos têm técnicas verificadas, testadas e comprovadas, sem achismo, sem palpite, sem chute. É só a mesma coisa que funciona, que eu tirei lá de anos e anos de carreira profissional na fotografia. Então, curso de fotometria, tudo que está lá funciona. Curso de introdução ao flash dedicado, tudo que está lá funciona. Curso de focalização com R7, que também vale para R6 Mark II, R8 e tal. Tudo que está lá foi testado e funciona. Tudo que está nos meus cursos foi testado e funciona. Então, é fruto de pesquisa, de estudo e de muito uso real no mundo real da fotografia. Então compra lá meus cursos, que aí você efetivamente melhora a sua fotografia, mesmo que não venha a trocar de câmera ou de lente, ou tal. Com o equipamento que você tem hoje, você pode fotografar melhor, invista em cursos. O link está na descrição do vídeo. E se estiver rolando no dia em que esse vídeo aqui vai para o ar, se estiver rolando algum cupom de desconto para os meus cursos, dá uma olhada na descrição. Eu tenho colocado uns cupons surpresa em alguns vídeos, hein? Então leia a descrição do vídeo para não perder o cupom. Se puder, seja membro aqui do canal e não sai de um vídeo desse tão lotado de informação sem deixar uma curtida e um comentário bacana aí, porque assim o YouTube fica sabendo que esse vídeo é legal, indica para mais gente, e você colocando seu comentário, dizendo o que você achou, qual sua dúvida, tudo, a conversa continua. De repente a gente pode esclarecer as dúvidas num outro vídeo e assim por diante. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!